Uma boa tarde a todos. Não vou nem começar a Boa Tarde Brasil, justamente para não imitar um programa eleitoral do senhor Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 1998, que até porque esse cidadão brasileiro lesa pátria não é exemplo para ninguém. Mas você que não me conhece, eu sou Diego Santana, eu sou operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Entra lá, se inscreve, aperta os sinos para receber as notificações e faremos grandes parcerias a partir desse canal no que se refere a levar informações e entretenimento a toda a sociedade civil. Quero começar esse vídeo agradecendo ao meu amigo Marcos da América Lagos. Ele segue o meu canal no YouTube. Ele, inclusive, é bolsonariano roxo e é favorável ao conservadorismo liberal. Em primeiro lugar, vamos começar esse vídeo falando sobre as costuras e articulações políticas, onde a esquerda progressista ela tenta isentar os discursos de polarização ideológica porque percebeu que perdeu nessa queda de braço. Então, é muito mais fácil tentar colocar o nome do nosso presidente Bolsonaro como alguém despreparado para comandar esta nação. E, dentre todos os inúmeros e mais diversos fatores, quererem buscar corrupção aonde não existe, onde se alega que está tudo arquivado, enquanto o ex-presidiário gosta de falar que colocou corruptos na cadeia. Só que na época ele só esqueceu de se prender, né? Ele apenas se blindou diante dos fatos. Meus amigos, nós temos um Supremo Tribunal Federal totalmente contrário ao modelo do governo do presidente Jair Bolsonaro, que faz barganhas com funções que estão atribuídas ao Ministério da Economia, da Fazenda Nacional. Pasmem, o próprio piso salarial da enfermagem e a redução do IPI foi simplesmente embarreirado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto a vocês, em todos os respectivos contextos, vocês já pararam de fato para analisar a realidade de tudo isso? Para começo de conversa, à medida em que você tem um governo vulnerável à justiça, que prende seus aliados com discurso de crime de opinião, se realmente houvesse qualquer ato de corrupção por parte de Jair Bolsonaro, que não fosse apenas uma tentativa de propagação midiática de eventuais desgastes políticos, vocês não acham que o nosso presidente já teria sido impeachmentado há muito tempo? Ou mais que isso, até mesmo a velha história da compra das vacinas da Covaxin, que viria da Índia, e nunca, sequer, em momento algum, essa vacina sequer chegou ao nosso Brasil. Logo não há o que se falar em irregularidades mediante as circunstâncias que tramitou a CPI da Covid-19. E muito mais que isso, existem contextos políticos que separam as velhas tradições. E além de tudo, até hoje ninguém está entendendo como que um governo faz maior parte de sua bancada e não se elege em primeiro turno. Realmente é do mínimo estranho. A política, por si só, ela se tornou uma grande base fisiológica com o passar dos anos. É verdade. Os partidos políticos perderam sua identidade. Também é verdade. E, acima de tudo, a multiplicidade da política
da nova república da redemocratização tornou o país com amplas legendas que se tornaram meras facções de loteamento político. Também é verdade. Mas o momento do Brasil é totalmente diferenciado quanto a isso. O sistema implantado, ele continua funcionando na mesma proporção. Mas, no entanto, vocês precisam entender o seguinte: Jair Messias Bolsonaro, quando escolheu o Partido Liberal, foi pelo seguinte motivo. O primeiro foi que o antigo PSL, hoje União Brasil, em detrimento às conjunturas com o DEM, abriu dissidências porque em 2018 não acreditava que o atual presidente da República chegaria ao Palácio do Planalto. Apenas acreditava que ele muito possivelmente teria uma votação próxima às eleições anteriores de Marina Silva, que seria o suficiente para se fazer uma bancada satisfatória do partido. E como consequência, vendeu o partido mais caro no segundo turno. Mas nem tudo foi na proporção desejada pelo senhor Luciano Bivar, à época presidente e fundador do PSL e hoje presidente do União Brasil. Jair Bolsonaro chegou ao poder e com isso abriu-se dissidências, onde não saiu sequer um arranhão. E nós conhecemos a lei dos partidos políticos brasileiros. Nós temos a Unidade Popular, o de número 80, que é da esquerda progressista, que saiu no milésimo de segundo. Até hoje não sabemos quem foram seus fundadores. E temos também o PSD, de 2011, fundado pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que foi fundado com assinatura de eleitores com certidão de óbito. Pasmem. E um partido necessita de 101 membros fundadores que moram em pelo menos 9 dos 27 estados da federação. E no mais, em torno de 0,5% do eleitorado da eleição anterior. Eu pergunto a vocês, esse pacto federativo que o Brasil se transformou, trazendo para si o apoio incondicional ao presidente da República, através das grandes passeatas e manifestações em todo 7 de setembro, a defesa do neopatriotismo e das reformas econômicas do ministro Paulo Guedes, vocês têm alguma dúvida que o Aliança pelo Brasil, que é o ideal partido que Jair Bolsonaro gostaria de ter homologado, não tem quórum suficiente de apoio para ser fundado e registrado no TSE? Então aí tem maracutaia. Depois de todas essas tentativas de articulações para buscar um partido que seja a cara não só de Jair Bolsonaro, como da direita brasileira, que, já que vocês não sabem, a direita, ela não tem partido de estimação. Quem adota a política partidária são os atributos da esquerda progressista, que defende um determinado legado para servir de discurso partidário, como no caso o PDT até hoje não se desprende de uma política defasada e arcaica do brizolismo por meio dos CIEPs, o PSDB com base em plano real, que na verdade nunca acabou com inflação nenhuma, na verdade acabou foi com a produtividade brasileira e com a atividade econômica quebrando a soberania nacional, e o PT alegando agora a defesa dos mais vulneráveis. Ah não, perdão, essa questão de defender os mais vulneráveis talvez não colhe mais tanto. Na verdade agora é a defesa da democracia. Afinal, é fácil dizer que o Brasil hoje vive um governo opressor que estabelece relações antidiplomáticas e prega o ódio. Aí quando dialoga com o Congresso, se aliou ao Centrão. Meus amigos, acordem para a realidade.
Parlamentares do Centrão que se aliaram ao governo Bolsonaro foram pensando no receio de perderem suas cadeiras de deputado em caso de continuar fazendo barganhas para aprovar projetos de interesses, não digo nem do governo, mas de fazer com que o Brasil tenha crescimento e desenvolvimento. E através das inúmeras medidas reformistas e antiburocráticas que foram aprovadas, nós vimos resultados satisfatórios, onde o Brasil desempenha um papel macroeconômico muito importante no cenário mundial, sendo hoje uma das economias mais rentáveis do mundo. Nem à toa que os juros estão estáveis, e por esse motivo obtém reais projeções de crescimento contínuo que abre as portas para mais investimento e a reindustrialização. Todos esses são apenas alguns dos inúmeros fatores que levam-se em consideração do porquê que Jair Bolsonaro precisa continuar no poder. Porque além de ser o capitão do povo, é o homem que mudou a história política desse país de forma verdadeira, com um amplo aval político institucional. E junto a isso, ele criou mecanismos econômicos que são fundamentais para se fazer uma nação que estava estagnada andar para frente. Obras de infraestrutura sendo recuperadas em todo o país, com duplicação de mais de 20 mil quilômetros da malha rodoviária, pavimentação de outros 17 mil quilômetros de estradas vicinais, desassoreamento e dragagem de diversos rios pelo nosso país, entrega de títulos da propriedade rural para mais de 450 mil novos assentamentos, livrando das grandes chantagens do MST, que deu tombo financeiro durante o governo do ex-presidiário na Previdência Social e no BNDES. Lucro recorde de todas as estatais, autarquias institucionais e bancos públicos, fim das pedaladas fiscais, reforma político-administrativa com amplos cortes de cargos públicos que causavam grande desperdício do dinheiro público. E mais do que isso, quando o candidato adversário ele diz que deu aumento real no salário mínimo, ele não está falando do salário mínimo dos servidores seletistas, mas sim da base salarial que ele deu para servidores públicos federais que estavam estagnados no governo Fernando Henrique, e ele realmente deu 77% de aumento. Mas o custo disso foi que o governo, durante muitos anos, criou o rolamento da dívida e emitiu novos títulos para jogar para o ano seguinte. Por esse e inúmeros outros motivos, as contas nunca fecharam. Isso chega um momento que o Brasil sente os efeitos e tem que aumentar impostos. E aumento de impostos é igual a aumento de juros, que é igual a estagnação, que é igual a desemprego. Ou seja, quem promoveu a desgraça da soberania nacional hoje se une com quem quer resgatar o desenvolvimento e quer fazer o Brasil um país que cresce de forma contínua e sustentável, visando fazer que todos os estados se estabeleçam no Pacto Federativo com responsabilidade fiscal para captar mais recursos em detrimento do crescimento do IDH e do fomento das economias regionais, que são as devidas contribuições para a celeridade do crescimento do nosso PIB e do nosso plano de apoio ao desenvolvimento, com obras de infraestrutura, com estratégia e, acima de tudo, condições de produtividade, com financiamentos sustentáveis e, acima de tudo, gastos controlados, visando fazer com que todos os investimentos, principalmente na área social, atribuam resultados
dando mais oportunidades. Por isso existe o projeto de moradia popular Casa Verde Amarela, Brasileiro com Dignidade, que são priorizadas as mães de família, defensoras de sua pátria e de sua soberania, que acorda todos os dias para trabalhar e produzir em prol desta nação que nós escolhemos para viver. Esse é o modelo de governo que o Brasil precisa vivenciar, não ao retrocesso de quem vende ilusões para depois cobrar a conta de forma triplicada. O Brasil é muito mais do que a política da esquerda, que cria subdivisões entre partidos políticos e criam teatros para disfarçar os interesses escusos de inúmeros outros adversários. O seu Ciro Gomes, vocês podem ter certeza que ele simplesmente apoiou o ex-presidiário contra a sua própria vontade, justamente pelo fato que nos debates ele era acusado de ser linha auxiliar de Bolsonaro. Mas como ele tem rabo preso com o ex-presidiário de São Bernardo, ele foi obrigado a ceder essa base de apoio. Mas nós somos muito mais que isso. Nós vamos muito trabalhar nesses próximos dias. Conto com cada um de vocês e vamos dar a vitória ao nosso capitão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Jair Messias Bolsonaro é o presidente que o brasileiro de bem merece. Um abraço do amigo Diego Santana, do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Acesse esse canal, se inscreva e compartilhe todas as lives que você puder. Um abraço, meu amigo e minha amiga. Amanhã eu vou fazer uma live falando sobre a união tão falada entre PT e PSDB, um casal disfarçado que fingia separação. Um abraço a todos. Se vocês têm mais sugestões para me dar para falar, eu agradeço desde o princípio. Fique com Deus mais uma vez.